Histórias com livros e livros com história. Numa rúbrica literária. Autores para ler e reler. Com Raimundo Nores. Bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica Reler. Desta vez temos novamente um autor em destaque. Continuamos na literatura anglo-saxónica, ou melhor, voltamos à literatura anglo-saxónica. No último programa foi mais uma obra de foro jornalístico, um ensaio político e denúncia social, político-social de Dominic Stratfield, um livro bastante interessante sobre a história do mundo depois do 11 de setembro. Tem saído muitas novidades de que vamos estando a par. O Jornal de Letras neste mês de janeiro até fez uma rúbrica muito interessante, não sobre as novidades, mas um bocadinho na lógica deste programa, livros para ler e reler, que vamos à procura de livros que merecem outro olhar, merecem uma primeira leitura e talvez uma segunda leitura, ou pelo menos são livros que vão, de certo modo, marcar os nossos tempos e que marcaram outros tempos. E o Jornal de Letras pediu, na edição de janeiro, pediu a vários autores que escrevessem sobre o seu primeiro livro. Estão lá os textos deliciosos de Lídia Jorge, de Mário de Carvalho, que falam sobre os seus primeiros livros, entre outros Teodolinda Gerzão, autores que prometemos trazer aqui a um próximo programa, quando voltarmos então à literatura em português e ao espaço lusófono. Hoje, motivados também pela coleção de poesia inglesa e de literatura inglesa que o Correio da Manhã está a promover, trazemos aqui Oscar Wilde, um livro pouco conhecido, de que infelizmente não há tradução portuguesa, e deixando o repto então da tradução portuguesa deste pequeno ensaio de Oscar Wilde, The Soul of Man Under Socialism. Este livro é editado, é possível e fácil de adquirir em Portugal numa livraria que tenha livros ingleses. É editado pela Penguin Classics, mas como vos disse, não há edição portuguesa. Há uma tradução editada no Brasil, mas pouco disponível. The Soul of Man Under Socialism. The Soul of Man Under Socialism é só um pequeno ensaio deste livro, que reúne várias prosas escolhidas de Oscar Wilde, mais conhecido como o autor do Retrato de Dorian Gray, o poeta que chocava com o seu estilo de vida, com a sua intervenção estética e com as suas atitudes provocadoras, com as suas opções sentimentais que o levaram inclusivamente a ser preso, não é? A ser preso e condenado a trabalhos forçados e mais tarde ao exílio por causa das suas opções, da sua sexualidade. E Oscar Wilde nunca cedeu perante os poderes do seu tempo e acabou por, mais tarde, publicar este The Soul of Man Under Socialism, que é uma crítica profunda, é um ensaio escrito em 1891, um ensaio de pouco mais de 30 páginas, um pequeno ensaio, mas que vem incluído então nesta edição da Penguin Books Selected Prose, de vários ensaios mais característicos do que nós associamos à ideia ou ao preconceito de Oscar Wilde como um esteta, um escritor crítico da sociedade vitoriana, de certo modo mudando o que tem de ser mudado, está para a sociedade vitoriana como o nosso Essa de Queiroz está para a sociedade da regeneração, não é? Portanto, criticando, apontando, colocando sarcasticamente o dedo na ferida com o seu A Queda da Casa de Usher, por exemplo, o seu famosíssimo retrato de Dorian Gray, ou então o crime, ou então mais já no âmbito da não ficção, a sua defesa apaixonada da sua vida com o crime do Lord Arthur Savile Crime, o crime de Arthur Savile, também no conto, não é? Neste caso, também no conto como o famoso Queda da Casa de Usher. Neste caso, The Soul of Man Under Socialism, como o próprio nome indica, é um ensaio sobre uma possível sociedade diferente. É um ensaio que não teve grande divulgação no tempo do Oscar Wilde, tem tido maior divulgação atualmente, sobretudo através do sociólogo
do sociólogo Zizek, do marxista Slavoj Zizek, que tem divulgado este ensaio num vídeo de crítica à sociedade capitalista, ou que ele chama de capitalismo cultural, e que divulgou, aliás, foi através desse vídeo de Zizek que tomámos conhecimento deste ensaio, que não é assim tão conhecido, e que é também uma crítica à sociedade do seu tempo, de uma perspectiva não marxista, seguindo-se talvez uma tradição ou uma concepção do que pode ser o socialismo da sociedade fabiana, por exemplo, mais próxima da sociedade fabiana do que propriamente do marxismo ou do socialismo, ou do chamado socialismo utópico, mas seguindo um bocadinho aqui a Owen, Saint-Simon, outros, portanto, seguindo outros filósofos e pensadores do mundo anglo-saxónico. Este ensaio tem uma grande crítica à caridade, e essa grande crítica à caridade, entendida como forma de fazer continuar os males sociais, é essa crítica que é depois, mais tarde, adotada por Zizek. Este ensaio, trouxemos-lo aqui e focámos um programa sobre Oscar Wilde, porque consideramos que é um texto muito bom e que é um texto que aponta caminhos muito próximos da sociedade que vivemos hoje. No fundo, se calhar vivemos numa sociedade onde cada vez mais está em causa o modo da sua organização económica, mas a defesa do individualismo ou das liberdades individuais que Oscar Wilde faz neste The Soul of Man Under Socialism, que se pode traduzir pela alma do homem sob o socialismo, é precisamente a defesa de uma sociedade cada vez mais virada para o indivíduo, onde a liberdade total do indivíduo é o complemento do todo social. Portanto, e depois ele, então, nessa famosa passagem, ataca a ideia de caridade como uma forma de não resolver o problema das injustiças sociais, mas de agudizarem. Portanto, o resolver hoje e agora o problema do pobre ou do indivíduo sujeito às agulhas da vida é, então, uma forma de agudizar o problema e de não pensar a sociedade de uma maneira diferente, de modo a que esses problemas não existissem. Como ele diz aqui, é imoral usar a propriedade privada, numa tradução minha e muito livre, é imoral usar a propriedade privada para aliviar os males que resultam da instituição da propriedade privada. É imoral e injusto. O mais correto seria pensar uma sociedade em que esses males nem sequer existissem. Portanto, é esta visão de uma sociedade diferente, com uma crítica bastante conseguida à sua época, que torna ainda muito atual este The Soul of Man Under Socialism, que mereceria uma tradução em português, aliás, provavelmente enquadrada numa prosa, numa tradução destas prosas escolhidas do Oscar Wilde. Não sei algum paralelismo entre o tipo de escrita, o tipo de provocação, a forma de estar no mundo. Recebi com muito gosto de António Mendes de Alcanhões Os Vícios Não Têm Honra. Ainda não terminei uma primeira leitura. Recebi de facto este livro, não sei se o autor, quando me foi gentilmente oferecê-lo, sabia que eu fazia anos nesse dia, mas recebi-o no meu aniversário. E é um autor local, cuja leitura, por certo, não agradará a toda a gente, mas é uma leitura também provocadora e que nos faz pensar o tempo, o mundo e a sociedade onde vivemos. Até a uma próxima oportunidade. Histórias com livros e livros com história, numa rúbrica literária. Autores para ler e reler, com Raimundo Nores.